Fala galera, vamos para um vídeo do nosso querido canal Malhando Cérebro. Hoje vamos tratar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre os antineoplásicos, os medicamentos usados no combate contra o câncer. Se você quer saber mais como os antineoplásicos atuam, como que eles combatem o câncer, onde surgiu, qual a origem, quer saber mais, você está curioso? Vem com a gente, bichão! Galera, hoje vamos falar sobre os antineoplásicos, os medicamentos que combatem o crescimento das células cancerígenas. O câncer, ele não pode ser considerado como uma patologia única, não. O câncer, ele é um termo, segundo o Instituto Nacional do Câncer, ele é um termo que designa mais de 100 tipos de doenças diferentes. Opa, você vai dizer, mas o câncer não é só um? Calma, eu vou explicar o que está acontecendo. O câncer, ele é um termo que designa mais de 100 tipos diferentes de doenças com mecanismos de sobrevivência diferentes que têm uma coisa em comum. O quê? O crescimento desordenado e exacerbado de células que formam tumores e têm a capacidade de invadir outros órgãos no organismo e atrapalhar toda a fisiologia do corpo, do organismo de uma pessoa que é acometida por esta doença. Os antineoplásicos é isso. Onde se deu a origem dos antineoplásicos que combatem o câncer? Eu vou responder para vocês. O pressuposto de se pensar na pesquisa contra o câncer se deu origem na Primeira Guerra Mundial, em meados do século XX. Você vai dizer, meu Deus, há tanto tempo? Sim, há tanto tempo mesmo. Em meados do século XX, os soldados, na guerra química, usaram um gás chamado de gás mostarda. Eles usaram ali na hora do combate esse gás mostarda. E na Segunda Guerra Mundial, usaram o mesmo gás mostarda na guerra química. Usando esse gás, depois eles passaram a estudar esse gás. E o que eles perceberam em comum? Eles perceberam que as pessoas que inalaram aquele gás teve uma queda brusca nos leucócitos na corrente sanguínea. Aí, mas o que são os leucócitos? Vou responder. Os leucócitos são os glóbulos brancos que estão na nossa corrente sanguínea e que fazem parte do sistema imunológico. São as plaquetas, os megacariócitos, linfócitos, T e B, os monócitos e os anticorpos. Sim, são todo o arcabouço de células que está no nosso sangue, que faz parte do sistema imunológico, são os leucócitos. Então, teve uma queda brusca na produção dos leucócitos na corrente sanguínea das pessoas que inalaram esse gás. E o que é que se pensou? Eles pensaram, poxa, se esse gás combateu a produção dos leucócitos, pode ser que ele sirva para combater o câncer. E a partir disso eles tiraram essa ideia. Aí, de alguns anos à frente, lá por volta de 1940, eles passaram a testar de novo esse gás, essa mostarda nitrogenada, o gás mostarda, quer dizer. Só que agora eles não estavam usando pela via inalatória, eles passaram a administrar pela via sistêmica. E o que é que se observou-se a partir desse estudo? Observou-se que houve uma melhora muito grande em pessoas que tinham linfoma já num estágio mediano mais ou menos. Percebeu que teve a melhora, por mais que fosse por um período curto, mas houve uma melhora. A partir desse estudo sobre o gás mostarda, começou-se a pesquisar outras moléculas, outros medicamentos, outras substâncias químicas que serviam para combater o ciclo celular. O mecanismo de ação geral dos antineoplásicos, os medicamentos que compõem a quimioterapia e combatem o câncer, é o seguinte: eles vão interferir no ciclo celular das células cancerígenas. O que é o ciclo celular? É o surgimento de uma célula até ela se dividir e a divisão dela até chegar na morte programada dela, porque toda célula do nosso corpo tem uma morte programada, que nós chamamos de apoptose. Não, uma morte programada fisiológica. A apoptose é uma morte quando acontece algum problema. Toda célula tem uma morte programada e ela também se divide para originar outras células para continuar ali. Isso é o ciclo celular. Então, já por vocês verem eu falando nisso, você já tem uma ideia o que a etiologia do câncer se dá no ciclo celular. Isso, no descontrole desse ciclo. E os antineoplásicos eles vão interferir no ciclo celular da célula cancerígena.
toda molécula ou substância que é utilizada pela célula cancerígena no controle do ciclo celular vai se tornar um alvo farmacológico dos antineoplásicos, para eles tentarem interferir no ciclo celular dela e levar a morte, a célula cancerígena, a uma morte por apoptose, uma morte para eliminar aquela célula dali. O tratamento da quimioterapia ou radioterapia ou qualquer outro tratamento usado pelo câncer por meio dos antineoplásicos, eles têm algumas finalidades. A primeira finalidade é curativa. Curativa porque quando o intuito é curar, erradicar o câncer, tirar ele dali e deixar a pessoa boa novamente, boa de saúde de novo. A segunda finalidade da terapia contra o câncer é paliativa. E o que é o tratamento paliativo? Existem casos que o câncer já se espalhou pelo organismo, que nós chamamos de metástase, não se tem mais o que fazer. Não tem mais como salvar a vida daquela pessoa. E o que é que se procura nesses casos? Procura melhorar a qualidade de vida da pessoa enquanto ela tem vida. Esse caso nós chamamos de tratamento paliativo. É quando já não tem mais jeito de salvar a vida daquela pessoa, cometido o câncer já está em estágio gravíssimo, ou talvez já esteja até no último estágio, então procura melhorar a qualidade de vida da pessoa enquanto ela está com vida. Esse é um tratamento paliativo, através dos antineoplásicos. E nós temos também o tratamento adjuvante. O que é o tratamento adjuvante? É aquele quando você faz um processo cirúrgico, por exemplo, a pessoa tem um câncer no estômago, ela passa por uma cirurgia para remover o tumor dali. E depois do tumor, ela vai passar por um outro tratamento, ela vai continuar sendo tratada com quimioterapia. Porque vai que ficou alguma coisa ali, vai que ali tem alguma célula recidiva ali. Então, todo tratamento após um processo cirúrgico, nós chamamos de tratamento adjuvante. E nós temos a última finalidade dos tratamentos quimioterápicos por meio dos antineoplásicos, que é o neoadjuvante. O neoadjuvante é quando o câncer está muito grande e você quer diminuir o tamanho dele através do tratamento com os antineoplásicos, você quer diminuir o dele para depois fazer o processo cirúrgico. Nesse caso, nós chamamos de neoadjuvante. Bom, pensando em todo esse pressuposto, no histórico, no que o câncer... Então, a finalidade dos antineoplásicos vai ser interferir no ciclo celular das células cancerígenas. Porque qual é o problema? O câncer, a etiologia dele se dá a partir de uma mutação. Uma mutação no DNA de uma célula normal. Ela sofre uma mutação e ela perde o controle, porque toda célula, quando ela se divide por meio da mitose, ela tem um controle. Ela tem moléculas que controlam ela. Ela se divide e pronto, parou a divisão ali. E depois ela tem uma morte programada. Quando a célula se muta e se torna uma célula cancerígena, o problema é o seguinte, é que ela perde esse controle. Ela começa a se multiplicar de forma exacerbada, de forma descontrolada e não para. Ela começa a se multiplicar e forma um tumor em algum local do organismo que prejudica toda a saúde daquela pessoa, daquele órgão, daquele sistema, porque vai estar uma coisa fora do normal ali, atrapalhando o funcionamento do organismo. Então, a célula cancerígena, ela perde o controle da divisão celular, ela continua se multiplicando de forma exacerbada e tem um outro problema, ela não tem mais uma morte programada, como uma célula normal tem. Uma célula normal, ela se divide e ela morre depois, por uma programação do próprio organismo. A célula cancerígena, ela não morre, ela continua se multiplicando e não para. E tem outro problema, ela ainda tem a capacidade de invadir outros tecidos. Por exemplo, um câncer começou no cérebro, mas ele pode continuar se multiplicando e passar para o pulmão, passar para a medula, e aí que nós chamamos de metástase, né, quando o câncer se espalha, e formar tumores secundários, tumores terciários, e aí comprometer muito a saúde da pessoa, podendo levar ela até a óbito e ainda fazendo ela sofrer muito. Então, o problema da célula cancerígena é essa, ela não tem o controle da divisão celular e ela não tem uma morte programada e ela tem a capacidade de invadir vários setores do organismo por conta própria. Os antineoplásicos, eles vão atuar para interferir no ciclo celular da célula cancerígena e matar ela. Vamos começar a falar dos mais atuais. Eu vou começar a falar dos agentes alquilantes, que é uma classe de antineoplásicos, mais propriamente falando das mostardas nitrogenadas. Foi a que eu selecionei para trazer aqui neste vídeo. Eu vou falar da ciclofosfamida. É um medicamento, agente alquilante, pertencente à classe das mostardas nitrogenadas.
mecanismo de ação dessa célula? A célula cancerígena, ela não é diferente da célula normal. Para se dividir, só a diferença é que o processo dela é muito rápido e ela continua se multiplicando sem ter um controle. Toda célula, para se dividir, ela tem uma intérfase, que é uma fase de preparação para a divisão celular. E aí depois ela entra na fase, ela passou por essa fase, ela vai entrar na fase da mitose, que é dividido por prófase, metáfase, anáfase, telófase. Isso são as fases da mitose. Cada fase da mitose acontece uma coisa diferente dentro do núcleo do DNA, nos cromossomos, para que no final, na telófase, a célula possa dividir, uma célula mãe, diploide, possa dar origem a duas células filhas com a mesma quantidade de material genético. A célula cancerígena é da mesma forma. A única diferença é que ela não tem controle e que ela não tem uma morte programada e ela não para de se multiplicar. Então, os antineoplásicos vão interferir nessas fases. Vai interferir na fase da intérfase, pode interferir na fase da prófase, pode interferir na fase da metáfase, da anáfase e da telófase, para atrapalhar a divisão celular da célula cancerígena e ela morrer. E ela ser eliminada do corpo. A ciclofosfamida, que pertence às mostardas nitrogenadas agentes alquilantes, ela vai atuar aqui na fase da intérfase, que é dividida em G1, S e G2. Que em cada um acontece a duplicação do material genético, na G2 acontece a replicação, e na S acontece a replicação, e na G2 acontece a conferência para ver se o material genético foi, que é o DNA no caso, se o material genético foi replicado de forma normal. A ciclofosfamida ela vai atuar na fase G1. Por que acontece nessa fase? A célula ela tem, o DNA ela é uma dupla hélice. Ele é uma dupla hélice. Para ele se replicar, primeiro esse material tem que ser lido, codificado, para que possa construir uma segunda fita de material genético, DNA, e aí depois a célula conseguir se replicar. O que é que ele faz? O medicamento ele acrescenta um radical alquila, um radical de carbono, no DNA da célula cancerígena. Fazendo isso, atrapalha o DNA da célula cancerígena e ela não consegue se abrir. Ela não consegue se desnovelar, ela não consegue abrir. E para a célula conseguir se replicar, a primeira parte é que a dupla hélice do DNA ela tem que se separar em duas fitas para ser lida e depois ser replicada. O medicamento se liga no DNA e não deixa essa dupla fita se abrir. Como a dupla hélice do DNA não se abre, não se replica, não se abre, não se desnovela, isso mesmo, não se abre a fita, a célula morre por apoptose, porque ela começou um processo e não teve condições de continuar esse processo e a célula cancerígena ali morre. Então a ciclofosfamida ela atua dessa forma, ela se liga no DNA, bloqueia a abertura da fita do DNA da célula cancerígena, consequentemente a célula cancerígena não consegue replicar o seu material genético, ela não consegue se dividir e ela morre por apoptose. O primeiro mecanismo de ação é esse, para a ciclofosfamida dos agentes alquilantes. Eu quero falar sobre uma segunda classe chamada de antraciclinas. É uma segunda classe de antineoplásicos que atuam contra o câncer. Eu quero falar sobre um chamado de doxorubicina. A doxorubicina ela é um medicamento que, quando ele é administrado por via sistêmica, ele se acumula bastante no núcleo da célula cancerígena e no citoplasma da célula cancerígena. E qual o problema? Ele também vai atuar no DNA. Ele se intercala na fita de DNA da célula. E o que acontece? Ele não deixa a fita se abrir novamente e ele ainda faz o bloqueio dos construtores da fita de DNA durante o processo de divisão celular da célula cancerígena, que é a topoisomerase 1 e a topoisomerase 2. Ele bloqueia os construtores da fita e não deixa a fita se abrir e inibe a replicação do DNA da célula cancerígena. Fazendo isso, a célula também vai à morte. A célula cancerígena vai à morte por apoptose. Vocês percebem? Boa parte dos que eu estou apresentando, eles atuam diretamente no DNA da célula, não deixando o material genético da célula cancerígena se replicar. A célula cancerígena não vai ter condições de continuar o processo e ela morre por apoptose. Eu vou apresentar uma terceira classe chamada de antimetabólicos. Você já pode perceber, esses antineoplásicos, eles vão atuar mais ou menos no metabolismo da célula. Existe uma molécula no DNA da célula chamada de pirimidina.
ela faz parte da composição do nucleotídeo de um DNA, que é um monômero do DNA. O que é o nucleotídeo? É uma pentose ligada a um carboidrato, ligada a uma hexose, e aí na composição do nucleotídeo tem uma pirimidina, que é um anel de carbono fechado ali ligado ao nucleotídeo. O que ele faz? O análogo da pirimidina, na verdade, esse antimetabólico. A forma química desse medicamento tem a mesma forma química da pirimidina no DNA. O que ele faz? Ele faz uma competição antagônica com a pirimidina. Ele se encaixa no DNA no local da pirimidina. Ele causa uma quebra na fita de DNA da célula cancerígena. Causando essa quebra, a célula cancerígena não consegue fazer a progressão da construção do seu material genético para depois se dividir. Ela não consegue fazer essa progressão. E aí, desse jeito, você inibe a replicação do material genético da célula cancerígena. Inibindo essa replicação, novamente, a célula cancerígena vai à morte por apoptose. Ela morre ali e não consegue se replicar, já que o objetivo dos antineoplásicos é inibir a replicação descontrolada da célula cancerígena e matar ela, já que ela não tem uma morte programada. Também eu quero falar com vocês hoje sobre os agentes inibidores dos microtúbulos. O medicamento que eu vou apresentar dessa classe é a vincristina. Pode ser chamado de agentes alcaloides ou agentes inibitores dos microtúbulos. Essa já não vai ser na fase de intéfase, vai ser na fase da mitose mesmo. Na mitose nós temos a fase de metáfase. O que acontece na fase da mitose, que nós chamamos de metáfase? Acontece a formação do fuso mitótico. Existe uma molécula dentro da célula chamada de microtúbulos. Elas se ligam nos fusos, nos polos da célula, e esses microtúbulos formam tipo umas cordinhas em sentidos opostos. E eles começam a fazer força na célula para que a célula comece a se dividir e se replicar na fase de telófase. Então, esses microtúbulos servem como um cabo de guerra para puxar a célula e ela se dividir em duas partes. O que acontece? A vincristina, que é o medicamento que eu quero apresentar como inibidor de microtúbulos do fuso mitótico na metáfase, ele atrapalha a formação desses microtúbulos nessa fase. Ele atrapalha a formação do fuso mitótico. Ele começa a desestruturar os microtúbulos na célula cancerígena durante a fase de metáfase. E o que acontece? Se ele desestrutura esses microtúbulos, a célula não consegue formar a célula cancerígena não consegue formar o fuso mitótico. E se ela não consegue formar o fuso mitótico, ela não consegue se replicar e se dividir. E se ela começa um processo, tanto a célula normal como a célula cancerígena, se ela inicia um processo e ela não tem os recursos para continuar o processo do seu ciclo celular, ela vai morrer por apoptose. Isso é um fato. Então, o objetivo dos antineoplásicos é isso: levar a célula cancerígena à morte e reduzir o tamanho do tumor, ou até mesmo erradicar o tumor dali. E aí nós temos também alguns tratamentos mais modernos que eu vou abordar mais para o final do vídeo, porque agora eu vou dizer qual é o problema da quimioterapia. O problema da quimioterapia é o arcabouço de reações adversas. Às vezes, o sofrido da quimioterapia, o câncer já em si sofrido, muito sofrido, causa dores, só analgésicos muito fortes, como por exemplo a morfina, que é um analgésico do ópio muito forte, que às vezes contém a dor do câncer, e ainda tem um problema, as reações adversas que o próprio antineoplástico causa em você, porque a quimioterapia, ela não é um tratamento específico para o câncer, ela é inespecífica. O que acontece? Ela não vai atacar só as células cancerígenas, ela é administrada por via sistêmica na corrente sanguínea, e ela ataca tanto as células cancerígenas, como ataca também as células normais do nosso corpo. Então ela acaba afetando tudo e acaba causando as reações adversas. Eu vou apresentar algum diante de vocês. A mielossupressão é uma reação adversa do câncer. O que é a mielossupressão? A mielossupressão é quando a nossa medula óssea tem a redução na produção dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos do nosso corpo. Redução dos anticorpos, redução dos linfócitos, redução das hemácias, redução... Isso pode comprometer o quê? A imunidade do nosso corpo,
pode comprometer o transporte do oxigênio pelo nosso corpo, pelos tecidos, a oxigenação dos tecidos. Isso é muito grave, mas os antineoplásicos, eles reduzem essa taxa. Os antineoplásicos também podem trazer infertilidade para o homem e para a mulher que tem câncer. Por quê? Porque nós temos que lembrar que o espermatozoide e o óvulo que é produzido na mulher é produzido por meio de divisão celular, por meio da meiose. Então, os antineoplásicos vão entrar atacando todas as células, inclusive as células reprodutoras do corpo humano e da mulher. E aí, vai comprometer a reprodução da mulher também. Tanto que eles recomendam que quem tem câncer e quer ter filho, congelar o seu sêmen em algum lugar e depois que ficar bom do câncer, procurar uma fertilização artificial para ter um filho, porque realmente causa infertilidade, pode causar. Nós também temos a famosa queda do cabelo. Por que o cabelo cai quando a pessoa tem câncer? Porque uma das células que tem a maior taxa de multiplicação no nosso corpo, das células normais do nosso corpo, são as células do couro cabeludo. Elas se multiplicam muito mais do que outras células do nosso corpo. E quando você administra um antineoplásico por meio da quimioterapia para uma pessoa que tem câncer, uma das primeiras células que vai ser afetada é as células do couro cabeludo, porque ela tem uma alta taxa de multiplicação normalmente. Então o cabelo cai. Também tem reação adversa como náuseas, vômitos, queda, leucopenia, tem dor no estômago, mal-estar, e entre outros, é um grande arcabouço de células. Você pode pensar comigo, tudo que envolve o processo de divisão celular das células normais vão acabar se tornando uma reação adversa, porque o antineoplásico vai atacar a célula cancerígena em si, mas vai atacar também as células normais, e muitas das pessoas não têm adesão ao tratamento da quimioterapia por causa disso, por causa do sofrimento causado pelas reações adversas. E o paciente que tem câncer, ele não vai tomar só o medicamento pro câncer, ele vai tomar um monte de remédio para tratar das reações adversas, que também causam muito sofrimento para ele. Então, tem que ter uma conciliação medicamentosa muito grande por parte do farmacêutico que atua na área da oncologia. E não somente das reações adversas, mas agora eu quero apresentar para vocês também alguns tratamentos inovadores que estão surgindo na área do câncer. Eu vou apresentar dois para vocês: a terapia-alvo e a imunoterapia. A terapia-alvo, através de algumas tecnologias novas que estão surgindo, como anticorpos monoclonais e nanopartículas, tem se conseguido direcionar em alguns casos, em alguns tipos de remédios, diretamente para o câncer. A terapia-alvo é esse tipo de terapia, quando você direciona a atuação do medicamento especificamente para o local do tumor. Nesses casos, o paciente tem mais adesão. Por quê? Porque o medicamento vai atacar diretamente o tumor, as células cancerígenas, aquilo que você não quer eliminar, e vai ter um efeito mínimo sobre as outras células normais, ou seja, vai ter uma carga menor de reações adversas no corpo de uma pessoa que tem câncer. O sofrimento é menor. Então, nós temos vários medicamentos que já estão sendo utilizados como anticorpos monoclonais, como nanopartículas. O problema ainda é porque ainda se tem um pouco investimento para se pesquisar a dosagem específica, porque é um tratamento complexo, é um tratamento que envolve muito gasto financeiro e, assim, em questão de pesquisar uma dosagem, porque vocês têm que ter em mente, a terapia contra os medicamentos para o câncer, eles são medicamentos de baixo índice terapêutico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Toda vez que a dose terapêutica do medicamento é muito próxima da dose tóxica, nós dizemos que é um medicamento de baixo índice terapêutico. Ou seja, tem que ter um cuidado, o farmacêutico na oncologia ele tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a dose terapêutica é muito próxima da tóxica. Ou seja, para você intoxicar uma pessoa que tem câncer, não é difícil. Então, é um limiar muito curto. Então, o que está se faltando para essas terapias mais modernas, terapia-alvo, diretamente para o câncer, através de nanopartículas, anticorpos monoclonais e outras tecnologias direcionadas para o câncer? A pesquisa da dosagem, que é uma coisa muito complexa, e tem que ser uma coisa com muito cuidado para você não intoxicar um paciente que tem câncer e também para você não comprometer ainda mais o quadro de saúde dele. Então, só está faltando um pouco investimento na pesquisa da dosagem específica de cada remédio. Porque cada câncer é uma doença específica. Porém, eu não posso dizer que um câncer no cérebro é o mesmo do câncer no estômago. Eu não posso dizer que uma leucemia
é a mesma coisa de um osteosarcoma, que é um câncer no osso. Eu não posso dizer que um câncer de pele, um melanoma, é a mesma coisa de um câncer no pâncreas. Não é. São células diferentes. Nós temos que lembrar que nós, seres humanos, somos seres multicelulares. São vários milhões de células diferentes no nosso corpo que podem ser acometidas por um câncer. Se uma célula é mutada e vira uma célula cancerígena e ela é uma célula do cérebro, ela vai ser diferente de uma célula mutada de uma célula do estômago. E dependendo assim, se o tumor está alojado no estômago, não vai ser a mesma coisa do câncer alojado no cérebro ou na medula óssea. Não é a mesma coisa. O câncer, dependendo do local, ele vai ter mecanismos diferentes de sobrevivência e vai ter outros mecanismos de patogênese na doença naquela pessoa. Então, por isso que eu disse que o câncer é um termo que designa mais de 100 tipos diferentes de doenças, porque dependendo da célula que for mutada e do local onde o câncer se instalar, vai ser um tipo diferente de um outro câncer. Não adianta nem querer comparar. É uma coisa muito complexa. Então, a terapia-alvo, ela vai direcionar a atuação dos antineoplásicos diretamente para o câncer e um efeito menor sobre as células normais. E o segundo terapia que eu vou apresentar para vocês é a imunoterapia. Esse é muito moderno atualmente, que também precisa de um investimento na questão da dosagem, e é um tratamento que pode ser tóxico também, se não tomar cuidado, e complexo ao mesmo tempo. Porque a imunoterapia, você estimula o seu sistema imunológico a detectar o câncer e combater ele. Sim, já está acontecendo isso. Na imunoterapia, imunidade ativa e imunidade passiva contra o câncer. Por exemplo, aí você vai me dizer, qual o tipo de imunidade ativa no combate contra o câncer na imunoterapia? Nós temos as vacinas antitumorais. As vacinas antitumorais vão produzir anticorpos contra o tumor e que vão fazer combate contra aquela neoplasia naquele local onde o câncer estiver alojado. Você vacina a pessoa, o sistema imunológico dela vai detectar aquela vacina, vai produzir os anticorpos antitumorais e os anticorpos antitumorais vão fazer o combate daquele câncer. Sim, você está usando o próprio sistema imunológico para combater aquele câncer. E nós temos a imunidade passiva, que é uma das que eu mais gosto, que é onde estão os anticorpos monoclonais, que podem ser usados tanto como imunoterapia e ao mesmo tempo podem ser usados como terapia-alvo, os dois em um. Os anticorpos monoclonais é um grande avanço na ciência, principalmente na parte de oncologia, na pesquisa de como melhorar o tratamento para o câncer. Nós temos um medicamento que surgiu nos Estados Unidos há algum tempo, utilizado no neuroblastoma pediátrico, chamado de Qarziba. Ele foi liberado para a entrada da atuação dele aqui no Brasil pela Anvisa em 2021 e ele é um anticorpo monoclonal. Por que nós chamamos de imunidade passiva dentro da imunoterapia? Porque na ativa você injeta a vacina na pessoa para se produzir os elementos para combater o câncer. Quando é passivo, você já administra esses elementos prontos, você já está administrando um anticorpo monoclonal pronto na corrente sanguínea da pessoa que tem câncer. Nesse caso desse Qarziba, que é um anticorpo monoclonal, ele vai fazer... Como é que ele faz o combate do câncer? Ele tanto faz parte da imunoterapia passiva contra o câncer, como ele também é terapia-alvo. Porque ele vai se administrar na corrente sanguínea e ele só vai liberar a atuação dele contra o câncer quando ele identificar um certo receptor específico do câncer chamado neuroblastoma, chamado de GD2. O anticorpo monoclonal vai transitando pelo corpo, segurando a ação do antineoplásico, não liberando nas células normais. Quando ele chega numa célula cancerígena do neuroblastoma, ele reconhece esse receptor chamado de GD2. Quando ele faz o reconhecimento desse receptor, ele libera a ação do medicamento diretamente no neuroblastoma e combate o câncer, interferindo no ciclo celular da célula cancerígena do neuroblastoma e eliminando as células e curando a criança que tem um neuroblastoma ou o adulto que tem neuroblastoma. Então, é um avanço tão incrível que você é um elemento da imunoterapia contra o câncer. Você está estimulando o seu sistema imunológico a combater o câncer e, ao mesmo tempo, é uma terapia-alvo, ou seja, ele está sendo liberado diretamente para o câncer sem comprometer o funcionamento das células normais.
mais. Então, eu estou apresentando essas duas terapias novas. Já apresentei a quimioterapia. A quimioterapia é nada mais, nada menos toda substância química que você for usar para interferir no ciclo celular das células cancerígenas e levá-las à morte por apoptose. A parte do câncer é uma parte muito comprometedora, porque quem tem um câncer fica com a saúde muito comprometida, tanto pelo câncer em si, pelas reações adversas do combo de medicamentos que ela toma, tanto para o câncer como para conter as reações adversas. O câncer, ele causa dores horripilantes na pessoa, ele prejudica muito, ele afeta o quadro psicológico da pessoa também, que tem que ter um acompanhamento psicológico quem tem câncer. Um tratamento psicológico ali para ir tratando, porque o emocional fica abalado e é uma doença que tem altos índices de mortalidade no mundo, mas o que nós podemos dizer é que a saúde vem avançando cada vez mais e que ela vem evoluindo, ela vem avançando. Os anticorpos monoclonais é uma resposta disso. Ainda nós temos o uso da quimioterapia como um tratamento mais eficiente até então, mas já estão tornando um jeito de tornar a quimioterapia direta para o câncer, que é a terapia alvo. Então, as coisas vão melhorar e as coisas tendem a melhorar. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o gostei, se inscreve no canal, deixa os seus comentários aí, qualquer dúvida. Nós vamos trabalhar muito mais essa parte de oncologia ainda aqui dentro do canal, de forma específica. Então, se você gostou desse vídeo, até a próxima. Venha com a gente, se inscreve no canal e vamos que vamos!